Fala, torcedor do Nordeste. Seja muito bem-vindo ao Nordeste Sport News, o canal que traz as notícias mais quentes e os bastidores mais reveladores do nosso futebol regional. Já aproveita para deixar o like, isso ajuda muito a fortalecer o nosso trabalho. Compartilha com os amigos que também vivem a paixão pelo esporte nordestino e fica com a gente até o fim, porque o vídeo de hoje está imperdível. O Vitória parece estar prestes a protagonizar uma movimentação que pode mudar completamente o panorama do futebol nacional, e os rumores que circulam nos bastidores já provocam um frisson entre torcedores e analistas. O nome que mais tem aparecido nas conversas mais quentes e especulativas é o de Reinaldo Manuel da Silva, conhecido por sua habilidade notável na lateral esquerda e por ter sido eleito o melhor na posição em campeonatos passados. Segundo fontes ainda não oficiais, a direção do Vitória estaria finalizando detalhes de uma negociação que, se confirmada, transformaria o clube em um concorrente muito mais perigoso, especialmente em competições que exigem consistência defensiva aliada à velocidade ofensiva. A movimentação, caso se concretize, não seria apenas uma contratação comum. Falamos de um jogador que já mostrou estar acima da média em times de diferentes contextos, capaz de alterar jogos com sua presença, posicionamento e capacidade de infiltração. Para torcedores ávidos e críticos atentos, a chegada de Reinaldo não seria apenas uma adição de qualidade técnica, mas uma sinalização de ambição e planejamento estratégico, algo que muitos consideram ausente em gestões anteriores. O potencial impacto do jogador vai além do campo, pois ele também pode influenciar a mentalidade do grupo e elevar a competitividade interna. A especulação sobre a chegada de Reinaldo ao Vitória ganha ainda mais força quando se considera o histórico do lateral esquerdo no Mirassol e sua trajetória no futebol brasileiro. Ele não é apenas um atleta com experiência consolidada, é um jogador que construiu reputação em momentos de pressão, provando repetidamente que consegue lidar com desafios e expectativas elevadas. Seu estilo de jogo combina velocidade, inteligência tática e capacidade de apoiar o ataque sem comprometer a defesa, algo que clubes em ascensão, como o Vitória, valorizam intensamente. Fontes próximas ao clube sugerem que há conversas avançadas, mas nada oficialmente anunciado, o que mantém os torcedores em estado de expectativa quase febril, imaginando como a equipe poderia se reorganizar em torno de um lateral com essas características. Alguns analistas apontam que sua contratação poderia ser o ponto de virada de uma temporada, trazendo não apenas resultados, mas também credibilidade e uma nova narrativa ao clube. Há quem diga que, com Reinaldo, o Vitória poderia se tornar mais atraente para outros jogadores de alto nível, criando um efeito cascata de interesse e investimentos. Esse tipo de movimento, embora ainda envolto em rumores, revela a intenção clara da diretoria em não apenas competir, mas impressionar e estabelecer autoridade dentro do cenário esportivo nacional. Enquanto a negociação permanece nos bastidores, torcedores e jornalistas começam a tecer teorias sobre como Reinaldo se encaixaria no esquema tático do Vitória. Alguns imaginam um time mais ofensivo, com laterais avançando constantemente e apoiando os ataques pelos flancos, enquanto outros especulam que sua experiência traria maior estabilidade defensiva em partidas decisivas. A expectativa é que sua presença possa influenciar diretamente a dinâmica de jogos equilibrados, oferecendo alternativas que antes não existiam para a equipe. Analistas de futebol também observam que a chegada de um jogador com o currículo de Reinaldo poderia ser um catalisador para mudanças estratégicas mais amplas, incluindo ajustes em treinamentos, novas rotinas de preparação física e até a redefinição de papéis de outros atletas. Ainda que oficialmente nada tenha sido confirmado, o burburinho já é suficiente para transformar a percepção sobre o clube, de um time em reconstrução para um potencial protagonista. Além disso, sua reputação pessoal e capacidade de liderança podem influenciar positivamente jovens talentos dentro do elenco, criando uma atmosfera mais competitiva e profissional, algo que a torcida ansiosa já imagina quando pensa nas próximas partidas e nos objetivos de longo prazo do Vitória. A chegada de Reinaldo também gera debates acalorados sobre o orçamento e as estratégias de investimento do Vitória. Alguns críticos especulam que o clube estaria disposto a abrir mão de parte de suas reservas financeiras para assegurar a contratação, apostando na valorização futura do atleta e nos benefícios indiretos que sua presença traria. Outros levantam hipóteses sobre ajustes contratuais, incluindo bônus por desempenho, metas coletivas e individuais, que poderiam tornar o negócio ainda mais atraente para o lateral esquerdo e para a diretoria.
Esse tipo de especulação reflete a importância de Reinaldo no cenário nacional, não apenas como jogador, mas como ativo estratégico que pode alterar percepções, atrair a atenção da mídia e influenciar a moral do elenco. Além disso, a negociação sugere uma abordagem mais ousada da diretoria, algo que, até então, não era associado ao clube, reforçando a ideia de que o Vitória pretende mudar seu patamar de atuação e competir de forma mais consistente em ligas e torneios, consolidando-se como um clube capaz de atrair talentos de alto nível e não apenas cumprir calendário. O impacto de um jogador como o Reinaldo no Vitória pode se estender além do campo de jogo, afetando o marketing, engajamento de torcedores e a visibilidade do clube. A torcida já começa a imaginar a chegada de um atleta renomado que, sozinho, pode gerar uma nova narrativa para o time, tornando-o mais atraente para patrocinadores e mídia esportiva. Rumores indicam que campanhas de engajamento estão sendo planejadas paralelamente, antecipando o anúncio oficial para potencializar o efeito positivo na marca do clube. Essa estratégia sugere que a diretoria não está apenas preocupada com resultados imediatos, mas também com a construção de um legado, elevando a percepção do Vitória para além das quatro linhas. Especulações também apontam que Reinaldo poderia se tornar um porta-voz informal dentro do vestiário, guiando jovens atletas e transmitindo experiência em momentos decisivos, algo que reforçaria o ambiente de confiança e ambição. Torcedores fervorosos compartilham teorias sobre como ele poderia impactar partidas-chave, criar jogadas inesperadas e elevar o padrão técnico do time, enquanto a mídia alimenta debates sobre as possíveis formações e estratégias que poderiam ser adotadas com sua presença. Por fim, as conversas sobre a chegada de Reinaldo ao Vitória despertam também reflexões sobre o futuro imediato do Mirassol e de sua base de jogadores. A saída de um lateral tão qualificado certamente deixaria lacunas no elenco, mas também abriria espaço para jovens talentos ou novas contratações. Rumores sugerem que a negociação poderia envolver não apenas transferência financeira, mas também acordos indiretos, como empréstimos, parcerias ou compensações em jogadores, fortalecendo o ecossistema de clubes menores. Alguns especialistas argumentam que a movimentação representa um ciclo natural do futebol, onde clubes que investem e crescem tendem a perder talentos para equipes com ambições maiores, e o Vitória parece estar exatamente nessa posição de aproveitamento estratégico. A especulação continua a alimentar expectativas, debates e até preocupações sobre como o time irá se reconfigurar taticamente, mas todos concordam em um ponto: a possível chegada de Reinaldo é uma mudança de patamar, capaz de transformar tanto o Vitória quanto a percepção do público sobre a força do clube no cenário nacional. Enquanto os rumores sobre a chegada de Reinaldo ao Vitória seguem fervendo, a expectativa cresce sobre como a equipe poderia se reorganizar em função de seu estilo de jogo e capacidade de liderança. Fontes não oficiais apontam que o clube estaria planejando ajustes táticos que permitiriam ao lateral esquerdo atuar com liberdade ofensiva, apoiando jogadas de ataque sem comprometer a solidez defensiva. A especulação sugere que o técnico poderia experimentar formações mais ousadas, com laterais avançando constantemente e abrindo espaços para meio-campistas e atacantes explorarem os flancos, algo que ainda não foi plenamente visto na equipe. Analistas imaginam que, caso Reinaldo se adapte rapidamente, o Vitória poderia se tornar mais imprevisível, com transições rápidas, triangulações eficientes e infiltrações que surpreenderiam adversários mais estabelecidos. Ao mesmo tempo, rumores indicam que sua presença dentro do vestiário poderia influenciar positivamente a postura de jogadores mais jovens, criando uma mentalidade mais competitiva e confiante, capaz de transformar a cultura do time. Mesmo sem confirmação oficial, a possibilidade de ver um jogador desse calibre no clube já provoca debates acalorados em fóruns, redes sociais e rodas de conversa entre especialistas, reforçando a ideia de que a chegada de Reinaldo seria um marco histórico para o Vitória. A especulação sobre o impacto de Reinaldo não se limita apenas ao desempenho em campo. Torcedores e analistas esportivos discutem que sua presença poderia gerar uma verdadeira transformação na percepção externa do clube, tornando-o mais atraente para patrocinadores e investidores. Há quem sugira que o Vitória estaria planejando explorar essa movimentação não apenas como uma contratação de jogador, mas como um evento estratégico de marketing, com campanhas que reforçariam a imagem de ambição e profissionalismo.
Rumores indicam que o clube poderia organizar ações promocionais envolvendo o lateral esquerdo, criando engajamento digital e fortalecendo a base de fãs, enquanto também aumentaria a exposição da marca para além do território local. Analistas esportivos especulam que a chegada de Reinaldo poderia desencadear uma sequência de contratações de impacto, elevando a qualidade do elenco e estabelecendo uma cultura de excelência. Além disso, sua experiência em times de diferentes contextos e sua capacidade de liderar dentro e fora de campo poderiam ser decisivas na formação de uma equipe mais coesa e resiliente, com foco em objetivos maiores, como ascensão em campeonatos e presença mais consistente nas fases decisivas de torneios. Ao mesmo tempo, rumores indicam que a negociação com Reinaldo estaria sendo conduzida com extrema cautela, envolvendo cláusulas complexas, bônus por desempenho e possíveis ajustes financeiros que garantiriam segurança para ambas as partes. Alguns especialistas levantam a hipótese de que o Vitória estaria se preparando para absorver o impacto financeiro de uma contratação de alto nível, apostando na valorização futura do atleta e nos ganhos indiretos que ele traria, incluindo visibilidade e engajamento da torcida. Além disso, circulam especulações sobre acordos paralelos que poderiam incluir jovens promessas do clube ou até empréstimos estratégicos, fortalecendo a ideia de que o negócio seria parte de um planejamento de médio e longo prazo. O impacto dessa contratação, segundo os rumores, vai muito além do campo, atingindo áreas administrativas, marketing e até relações institucionais com outros clubes. Esse tipo de especulação reforça a narrativa de que o Vitória estaria, de fato, tentando mudar seu patamar e estabelecer-se como um protagonista, não apenas no campeonato que disputa, mas no cenário mais amplo do futebol nacional, atraindo atenção e respeito de rivais e especialistas. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. A chegada especulada de Reinaldo também abre espaço para debates sobre como o elenco poderia se reorganizar em função de sua presença, especialmente considerando outros atletas que atuam na lateral, meio-campo e defesa. Rumores apontam que a comissão técnica estaria analisando diferentes combinações táticas para maximizar os pontos fortes do lateral, incluindo esquemas que favorecem transições rápidas, posse de bola eficiente e suporte constante às jogadas ofensivas. Analistas sugerem que a capacidade de Reinaldo de atuar em diferentes contextos poderia permitir ao treinador experimentar estratégias mais ousadas, mantendo equilíbrio defensivo e criatividade ofensiva. Ao mesmo tempo, especula-se que a experiência do jogador em grandes momentos do futebol nacional poderia servir como parâmetro para elevar o nível de comprometimento e preparo físico dos demais atletas. Torcedores e comentaristas já imaginam partidas decisivas em que sua presença seria determinante, abrindo caminhos, criando oportunidades e influenciando diretamente o resultado de jogos equilibrados. A expectativa é que, mesmo sendo apenas um rumor, a possível chegada do lateral transforme a narrativa do clube, inspirando confiança, atraindo atenção e reconfigurando a percepção sobre o Vitória no cenário nacional. Além disso, especialistas apontam que a entrada de Reinaldo poderia desencadear um efeito psicológico sobre adversários, especialmente aqueles que acompanham de perto o futebol nacional e conhecem sua trajetória. A especulação sugere que sua reputação como lateral de alto nível, combinada com experiência tática e física, poderia gerar receio e planejamento diferenciado por parte de rivais, impactando diretamente o comportamento em campo. Alguns rumores vão além e imaginam que a presença de um jogador desse calibre poderia incentivar outros clubes a reforçar suas equipes, criando um ciclo de valorização do campeonato e aumento da competitividade. Ao mesmo tempo, a torcida do Vitória já projeta novas expectativas, visualizando partidas mais emocionantes, maior domínio das laterais e a criação de jogadas que antes pareciam impossíveis de serem executadas com consistência. Mesmo sem confirmação oficial, essas especulações geram uma atmosfera de entusiasmo e ansiedade, mantendo a atenção de todos os envolvidos na temporada e alimentando debates que envolvem desempenho, estratégias, liderança e impacto emocional dentro e fora do campo. Para muitos, a simples possibilidade de Reinaldo vestir a camisa do Vitória já é suficiente para imaginar um futuro diferente para o clube. Por fim, o rumor da chegada de Reinaldo ao Vitória provoca reflexões sobre o futuro imediato e estratégico do clube, tanto em termos de elenco quanto de planejamento institucional.
Há quem especule que a direção estaria utilizando a negociação para enviar sinais claros de ambição, intenção de crescimento e capacidade de atração de talentos, algo que poderia impactar negociações futuras, patrocínios e visibilidade na mídia esportiva. Rumores indicam ainda que a chegada de um jogador desse porte poderia influenciar a política de formação de jovens atletas, aumentando a competitividade interna e incentivando um ambiente de aprendizado mais rigoroso e profissional. Analistas apontam que o Vitória, ao confirmar uma contratação como essa, não estaria apenas reforçando a lateral, mas construindo uma narrativa de transformação, visão estratégica e consolidação de presença no cenário nacional. Mesmo que oficialmente nada tenha sido anunciado, a especulação é suficiente para gerar debates acalorados, expectativa crescente e uma sensação de que o clube pode estar prestes a dar um salto qualitativo que mudaria, de fato, seu patamar dentro do futebol brasileiro. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.